Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa tarde a todos, os nossos membros das comissões eleitorais locais que estão nos assistindo essa tarde para receber algumas instruções a respeito do Código Eleitoral e os demais procedimentos que envolvem, o processo eleitoral para reitor e para diretores dos campos de Colorado e de Paraná. É um processo eleitoral que, na verdade, a gente nomeia como processo de consulta à comunidade. E está me acompanhando aqui para resolver as dúvidas dos senhores e esclarecer a respeito do Código do Processo Eleitoral, o Jean, que é o professor assistente aqui no caso, que vai me acompanhar na tarde de hoje, respondendo e conversando com vocês através do Talk. Então, inicialmente, eu peço que todos os presidentes das comissões locais acessem o Talk, tá? No e-mail institucional, para poder a gente adicioná-los na nossa conversa aqui, para que tudo que um fale, o outro também possa visualizar. Então, é necessário que vocês acessem a internet, o e-mail e nos adicionem no Talk de vocês, tá? Para a gente poder resolver os questionamentos. Então, vou fazer uma apresentação breve, dos trabalhos da Comissão Eleitoral Central, da qual nesse momento sou presidente. Também vou apresentar os documentos que nortearam todo o processo que foi deflagrado a partir do dia 21 de outubro. E também vou mostrar os principais tópicos do regulamento eleitoral. Então, esse aqui é o nosso roteiro de apresentação. Primeiro, os documentos norteadores, a Comissão Eleitoral Central e os principais tópicos do regulamento. Nos acompanham nesse momento Ariquemes, onde o presidente da Comissão Eleitoral Local é o João Diniz, Cacoal, cujo presidente é Rafael dos Santos, Colorado, com o presidente Rafael Aquino, de Paraná, com o presidente Gleison Guardia, Porto Velho Calama, a presidente é Gracilene Nunes, Vilhena, a presidente é Cristiane Barbosa, e a reitoria, que a presidente é a Flávia Azileiro, e o Porto Velho Zona Norte, que a presidente é a professora Ruth Viana. Então, nós pedimos que todos esses presidentes das comissões locais acessem o e-mail e nos adicionem no Talk. Jean, temos algum polo já conectado aí? Boa tarde. O campus de Paraná acabou de conectar aqui, está questionando se o bate-papo, a conversa vai ser por aqui. É isso mesmo, tá? Nosso diálogo vai ocorrer aqui através do e-mail da consulta. Por isso eu peço aí às comissões eleitorais locais que ainda não adicionaram o e-mail aqui da Comissão Eleitoral Central, que adicionem o bate-papo para a gente fazer aqui a nossa interação e responder os questionamentos. A gente vai conduzir aqui durante a apresentação da Letícia e vocês podem estar enviando os questionamentos aqui para o e-mail da Comissão Eleitoral Central. Ok, então vamos dar prosseguimento à nossa apresentação. Bom, os documentos norteadores, quer dizer, aqueles documentos que servem como embasamento para a gente trabalhar, para os trabalhos das comissões, tanto a central como as comissões locais, estão todos na página consulta.if.ead.edu.br. Então lá vocês vão encontrar uma lista de documentos, que eu citei aqui nesse slide. O decreto 6.986, a resolução do CONSUP, que dispõe sobre as eleições. Ainda a resolução do CONSUP 43, que dispõe sobre a construção do regulamento para as eleições. Algumas resoluções que retificam essa resolução que dispõe sobre o regulamento. A resolução número 44, que dispõe sobre a constituição dos grupos de trabalho. A 45, que dispõe sobre a nomeação das comissões locais. Então, nessa resolução 45, onde se encontra a nomeação de todas as comissões. E ainda temos algumas outras resoluções que fazem retificações em cima dessa de nomeação. Então, para a gente é muito importante estar com esses documentos todos à mão,
além do Código Eleitoral, porque eles servem para embasar qualquer coisa que a Comissão Central ou as comissões locais precisem se manifestar, né? Então, nós vamos estar sempre sendo questionados a respeito do que fazer, como fazer, e quem que diz e quem que faz, né? Então, não só o regulamento eleitoral, mas todos esses outros documentos aí servem para embasar qualquer resposta que a gente venha a dar aos nossos colegas servidores ou mesmo aos alunos que venham nos questionar a respeito de um procedimento ou outro. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês os membros da Comissão Eleitoral Central, né? Nós vemos aqui que temos representantes de diversos campos. Então, o Edmilson Lopes Meira, ele é representante dos técnicos administrativos do campo e ele veio do campus de Vilhena. A Fabiana Aparecida Soares, ela é representante dos docentes e ela pertence ao campus de Ji-Paraná. O Jean, que é quem está me acompanhando aqui, ele é técnico administrativo e vem do campus Cacoal. O Johnny, ele é representante discente e também vem do campus Cacoal. Eu, que sou representante docente, que sou do campus Porto Velho, Zona Norte. A Mariana, que é representante discente também, ela vem do campus Vilhena. O Mário Laélio, ele é técnico administrativo e pertence ao Porto Velho Calama. A Sara, ela é representante discente e pertence ao campus de Ji-Paraná. E o Tiago Roberto é representante docente e ele pertence ao campus Cacoal. Então, todos os membros da Comissão Eleitoral Central trabalharam na construção do regulamento eleitoral, né, e o regulamento eleitoral foi aprovado no último dia 11, numa reunião do Consup, e foi publicado na tarde de ontem, dia 12. Então, todos vocês também vão poder encontrar a resolução do Consup que publica esse regulamento eleitoral. Espero que todos já tenham visto, né, foi disparado um e-mail para todos os servidores, anunciando, né, esse regulamento eleitoral e que os senhores já tenham aí em mãos esse regulamento para a gente poder fazer os maiores esclarecimentos. Na tarde de hoje a gente vai trabalhar no máximo até às 16h30, mas caso haja necessidade e a gente seja questionado, nós podemos ainda voltar na tarde de amanhã para fazer mais esclarecimentos. Bom, vamos continuar. Bom, eu vou apresentar agora os principais tópicos do regulamento. Então, alguns pontos que a gente acha que são fundamentais para esclarecer o que vai acontecer nesse processo eleitoral. O primeiro deles é o colégio eleitoral, quer dizer, quem vota. Os senhores já estão sendo questionados na construção da lista desses eleitores, né? Então, os senhores já receberam, ainda na semana passada, listas com nomes de técnicos administrativos e professores para fazer uma conferência junto aí ao departamento pessoal, né, a gestão de pessoas de cada um dos campos. Então, quem vota nessa eleição? Votam servidores, né, que pertencem a qualquer carreira do quadro de pessoal ativo permanente do IFRO. Então, é professor que é do IFRO, que está lotado no IFRO, está ativo, quer dizer, não está aposentado. E é importante que a entrada em exercício desse professor tenha ocorrido até o dia 31 de outubro. Quer dizer, um professor que entrou em exercício posterior a esta data já não vai estar nas listas de eleitores e não vai votar. E quanto aos alunos, né, são discentes regularmente matriculados nos cursos ofertados pela instituição. Esses cursos são o técnico, tanto faz o integrado como o subsequente, tá? De graduação e pós-graduação, e tanto faz se o curso é presencial ou à distância, ou ainda curso que pertence ao Pronatec. Mas lembrem-se, cursos técnicos do Pronatec. Então não vale curso FIC Pronatec. Um aluno de curso FIC, ele não acompanha a vida institucional, né? Ele vem brevemente aqui num período, acho que no máximo de 3 meses. Então, segundo a orientação do MEC, dessa comissão eleitoral, e também o procurador do Instituto, esses alunos não estão incluídos nas listas de eleitores, certo? E também essa mesma cláusula aqui que fala que esse aluno ele tem que estar matriculado, né, incluído no SISTEC até o dia 31 de outubro de 2014. Bom,
Essas listas de eleitores, elas estão sendo providenciadas para a gente pela Prodin, da mesma forma como foi providenciada uma lista de eleitores servidores, e a gente enviou para os senhores fazerem as conferências. Nós estamos aguardando o recebimento das listas de eleitores alunos, né, os discentes, para também fazermos a mesma conferência. Então é fundamental que os senhores procedam com a edição daquelas planilhas que nós compartilhamos no Google Drive, né, para a gente saber exatamente quem vai votar. E ainda, mesmo tendo sido feita essa conferência localmente, nós vamos publicar no site e permitir que os eleitores possam ainda recorrer de algum engano, de alguma ausência ou equívoco, dele estar em uma lista e não em outra, ou qualquer outro problema desse tipo, né? Então, primeiro nós geramos a lista, mandamos para os senhores conferem e depois ainda nós disponibilizamos aos eleitores para esta conferência. Aí, o próximo item é quem serão os candidatos a reitor, quer dizer, quem poderá concorrer a reitor. Então, as inscrições para reitor, elas estão a cargo da Comissão Eleitoral Central. Mas é interessante que os senhores tenham esse conhecimento, até para poder informar os colegas e responder eventuais dúvidas. Então, quem se candidata a reitor são docentes, tá? Necessariamente docentes, que pertencem ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal de Rondônia. Tá? Então, um candidato a reitor, ele precisa ser um professor que é do IFRO. E ele tem que ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Quer dizer, o tempo de exercício dele tem que ser 5 anos, né, ou mais. Não necessariamente no IFRO, mas em instituição de educação profissional e tecnológica. Atualmente ele tem que ser do IFRO, mas nos anos anteriores não quer dizer que ele tem que pertencer ao IFRO. Bom, ele tem que possuir o título de doutor, ou ele tem que estar posicionado na classe D4 ou D5 da carreira do magistério, do ensino básico, técnico e tecnológico, ou na classe de professor associado da carreira de magistério superior. Então essas são as exigências para ser candidato, né, para que a pessoa que deseja se candidatar a reitor tenha a sua inscrição homologada. Bom, ainda nós temos aqui quem são os candidatos a diretor-geral. Aí é importante a atenção dos campos de Colorado e de Paraná, que são esses dois campos que farão as eleições para diretores. E a eleição de diretor, ela é norteada pelo mesmo documento da de reitor, mas quem vai ser responsável pela realização, né, das inscrições, da homologação e tudo mais, vão ser as comissões locais, né? Então os senhores têm que se atentar bastante para essa parte do regulamento. Então, da mesma forma, os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos, aí já aparece uma diferença, né? O candidato a diretor, ele pode ser professor ou ele ainda pode ser técnico administrativo. O plano de carreira dos cargos dos técnicos administrativos em educação do Instituto Federal de Rondônia. Então, é a mesma restrição que é feita para reitor, também para diretor, quer dizer, o professor ou o técnico se candidatar a diretor, ele tem que pertencer ao quadro do IFRO. E ele tem que possuir no mínimo 5 anos de efetivo exercício na Instituição Federal de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica e se enquadrar em uma das seguintes situações. Primeiro, ou ele tem os mesmos requisitos, ele atende os mesmos requisitos que o candidato a reitor, ou ele possui 2 anos em cargo ou função em gestão na instituição, quer dizer, ele possui um ACD ou um FG, ou ainda ele ocupou um cargo que faz jus a uma ACD ou uma FG, e ele comprova isso através, né, das portarias, ele pode se candidatar a diretor.
E o terceiro item é ter concluído um curso de aproveitamento para exercício de cargo ou função na gestão de instituição da administração pública. Então, se ele fez esse curso e teve o curso com aproveitamento, ele também está apto a ser candidato. Então, esses itens aqui para diretor-geral, especial atenção das comissões locais de Colorado e de Paraná. Bom, como será o registro da candidatura? Para registrar sua candidatura, então existe um prazo lá que está expresso no cronograma, que é o anexo 1 do regulamento eleitoral, que fala quais são as datas. Depois, no final da apresentação, nós vamos mostrar esse cronograma com detalhes. Então, o registro da candidatura ele vai ser feito mediante uma ficha de inscrição. Então, a ficha também a gente vai mostrar, a ficha de inscrição do candidato, e ela tem que estar devidamente preenchida e assinada. E ela vai ser entregue nas comissões locais, no caso de diretor, Colorado e de Paraná, e aqui na comissão central, para o caso da inscrição para reitor. Então, diretores, comissão local, reitor, comissão central. E os horários estão também expressos no cronograma. Jean, temos algum questionamento? Só um pessoal questionou aqui referente à data, né, fixada 31 de outubro, se quem entrasse em exercício após essa data não poderia votar, né, e está correto. Quem entrar em exercício após dia 31 de outubro, infelizmente a gente precisava fixar uma data, né, para a gente ter como parâmetro, né, porque senão não seria possível a questão da lista de votantes no dia. Então, essa data realmente ficou para o dia 31 de outubro. E a questão que questionaram aqui também, se poderia ser disponibilizada depois essas informações para o pessoal das comissões locais, e será feito, tá? Essas informações serão divulgadas depois. Esse vídeo aqui provavelmente a gente vai fazer uma disponibilização e vocês vão poder assistir, ou mesmo as pessoas que por algum impedimento aí momentâneo não puderam comparecer hoje aí na telesala no Polo, vão poder assistir em um outro momento. Só vão perder a oportunidade de estar conversando aqui diretamente com a gente, né, e a gente está respondendo questionamento ao vivo. Mas a comissão local, ela está sempre, a comissão central, desculpa, ela está sempre à disposição, através do e-mail da consulta, né, e também nós estamos trabalhando na reitoria, né, na sala de reuniões da reitoria, onde nós estamos desenvolvendo os nossos trabalhos. Então, para entrar em contato com a gente, né, é fácil. Bom, aí a impugnação. Com respeito à impugnação das inscrições, então quem pode fazer um pedido de impugnação é um candidato. Então, um candidato pode pedir a impugnação da inscrição de um outro candidato. Ela também tem que ser feita obedecendo os prazos do cronograma, tá? E tem um formulário próprio, tá? E tem que ser enviado para o e-mail da Comissão Eleitoral Central, no caso de reitor, ou então para o e-mail das comissões locais, no caso do diretor-geral. Então, no caso Colorado e de Paraná, o e-mail da comissão local ele tem que ser amplamente divulgado, tá? A gente já solicitou a colocação desse e-mail na página, né, da Consulta Comunidade, e para que todas as pessoas tenham acesso a conversar com a comissão, né? A gente não pode ter um caso de algum questionamento, algum envio, principalmente de um documento como esse aqui, né? O pedido de impugnação, inclusive nas comissões locais, ele pode ser feito não pelo e-mail, mas assim pessoalmente, né? Entregue um documento em mãos, né? Na Comissão Eleitoral Central, que às vezes esse pedido pode vir de um outro campus, então a gente disponibiliza o e-mail para poder receber esses documentos, mas os originais vão ter que ser encaminhados. Algum questionamento sobre impugnação? Sobre impugnação não, mas tem um questionamento aqui referente ao local, perguntando se a comissão eleitoral local ela vai ter um local específico de funcionamento para o recebimento das inscrições dos candidatos. A gente recomenda que sim, que seja informado no campus, né, um local específico para o funcionamento lá da comissão, para o recebimento das inscrições e também, né, depois impugnações, denúncias. E questionaram também se poderia ser através de e-mail.
mas não poderá, né? Tem um formulário específico que deve ser preenchido e o candidato deve apresentar esse formulário junto à comissão eleitoral local, no caso da inscrição para os cargos de diretor-geral, né, dos campos. Isso. Então, é importante sim que a comissão tenha um local, que esse local seja reconhecido, quer dizer, a comissão não pode ficar oculta ou as pessoas não saberem onde ela está em funcionamento, né? Então, tem que ter esse local sim. O e-mail tem que ser amplamente divulgado, né? Nós temos que ser vistos porque é uma omissão de você responder algum questionamento, pode ser interpretada de uma forma errada, tá? Então, nós temos que estar sempre visíveis para toda a comunidade acadêmica. E também, quanto aos procedimentos do processo eleitoral em si, né, o dia da votação, como vai ser a apuração, então nós vamos elaborar um manual ainda para as datas da eleição e da apuração, e esse manual nós vamos disponibilizar para os senhores com o passo a passo daquilo que os escrutinadores, os mesários, né, e a comissão local tem que fazer, as atas que tem que preencher, a sequência, né, a rotina desses dias da eleição e da apuração. Então, brevemente, a gente já vai estar divulgando para vocês esse manual. Bom, quanto à campanha. Então, a campanha é um item preocupante, né, porque a gente espera que corra tudo tranquilamente, mas a gente sabe que às vezes os ânimos ficam acirrados e podem acontecer contratempos. Mas o que nesses contratempos a gente deve considerar como alguma coisa que pode ou que não pode. Então, o nosso regulamento é bem extenso, né, nessa parte aí de campanha, de punições, de que pode, que não pode, onde pode, onde não pode. E a comissão local ela tem que estar atenta a todos esses itens, né? Porque não é da interpretação, não é do julgamento do membro da comissão, é aquilo que está no regulamento, tá? Então a propaganda ela é permitida a partir do primeiro dia posterior à homologação do candidato. Então as inscrições vão ser homologadas, no outro dia já pode iniciar a campanha. E ela vai até um dia antes da eleição, veja, é o dia 3, né? Dia 3 de dezembro às 18 horas. Porque nós teremos eleição em 2 dias, né? Dia 4 e 5. No dia da consulta à comunidade, é permitida a manifestação individual e silenciosa, né? Então, o candidato ele pode usar broche, dístico, adesivo, mas ele não pode usar, é vedado o uso de boné ou roupas alusivas aos candidatos, tá? Então, no dia da eleição, quer dizer, depois do dia do encerramento, né, da campanha, que a gente vai poder usar um adesivo. A gente não, no caso, as comissões eleitorais, elas não podem fazer campanha, elas têm que ser isentas, né, de um candidato ou de outro. Claro que cada um de nós é eleitor e nós vamos ter a nossa preferência, mas isso não pode ser motivo, né, da gente estar se posicionando ou mesmo favorecendo ou desfavorecendo um outro candidato. Sem hipótese nenhuma pode acontecer. Inclusive, porque se nós fizermos isso, nós vamos estar prejudicando aquele candidato da nossa preferência, porque é proibido. Os candidatos e demais servidores devem observar o Código de Ética do Servidor Público. Então, a todo momento que a gente exerce nossas atividades, né, no nosso cotidiano, a gente tem que observar esse código. No momento da eleição, isso não ia ser diferente. Ainda mais, nesse momento, nós precisamos estar muito atentos a isso. Alguma pergunta, gente? O questionamento aqui é referente às listas com os nomes dos eleitores. Questionamento lá do pessoal do Campus Vireno, perguntando se o servidor que consta, né, na lista que a comissão eleitoral divulgar, só que ele está exercendo as atividades em outro campus. Para isso, existe uma possibilidade que a gente chama de voto em trânsito, que o servidor que ele está em exercício em local diferente do local de lotação, ele vai poder, lá na comissão local, né, de onde ele está exercendo as atividades, e apresentar lá o formulário solicitando o voto em trânsito, e ele vai poder votar naquele local. Perfeito. Então, também recebi essas dúvidas anteriormente, né, de outros presidentes de comissões perguntando, o servidor ele é do campus tal, mas ele está em exercício aqui, ou ele é daqui e está em exercício em campus tal. O que acontece? O servidor vai votar aonde ele está lotado, independente do local de exercício. Quer dizer, se eu fiz concurso, fui chamada,
entrei em exercício no campus de Ji-Paraná, por exemplo. Depois eu fui cedida para o campus Porto Velho Calama. Onde é que eu voto? Voto em Ji-Paraná. Mas eu estou aqui em Porto Velho, né? Eu quero votar em Porto Velho, não quero ter que ir lá em Ji-Paraná. Então vai haver um tempo, né, previsto em cronograma e um formulário específico que vai permitir com que esse servidor peça alteração do domicílio eleitoral. Eu sou lotado em Ji-Paraná, mas eu quero votar em Porto Velho. Então eu peço essa alteração de domicílio, isso vai ser providenciado e esse nome que estaria na lista de Ji-Paraná vai passar a constar da lista do Porto Velho Calama. Beleza? Bom, seguindo aqui com as normas da campanha, então o código de ética é muito importante. É vedado ao candidato a vinculação de sua candidatura a partidos políticos, associações, sindicatos, entidades representativas dos estudantes e fundações. Desculpa. Então, o candidato ele vai apresentar seu plano de trabalho, ele vai fazer sua campanha, e isso não pode estar associado a uma ou outra dessas instituições, né, essas associações que nós citamos aqui. É proibida a compra de votos, né, extremamente proibida. Os candidatos só poderão entrar em sala de aula, em laboratórios ou locais de convivência, em horários definidos pela comissão eleitoral local, ou acompanhados de um integrante da mesma. Desculpa, Diana, alguma pergunta? Questionaram aqui se aluno, né, que conclui o curso no final do ano agora, se ele pode votar. Pessoal, pode sim, tá? Quem estiver com a situação ativo no SISTEC até a data em que foi fixada, no caso dia 31 de outubro, eles poderão votar normalmente. Questionaram aqui também agora referente a encaminhamento de e-mails, né, de orientação a todos os servidores. No regulamento não consta nada específico, né, referente a esse tipo de atitude, mas, né, se for para contribuir, né, para o desenvolvimento das atividades e realmente for uma dúvida coletiva e for interessante sanar, eu acredito sim, né, que pode ser encaminhado e-mail para todos os servidores informando, né, até porque o regulamento é um pouco extenso, dificilmente os eleitores, né, vão pegar para ler todo o regulamento. Então, com alguns pontos-chave, né, no comportamento ali no dia a dia, referente à campanha, né, ao que os candidatos podem ou não podem fazer. Então, né, se for possível e for para melhorar, né, no caso, as dúvidas, os entendimentos, eu acredito que não tem nenhuma objeção. No regulamento a gente nem tratou desse tema assim de forma específica. Bom, continuando, né, nas normas da campanha, os candidatos eles não podem fazer campanha nas bibliotecas. Então, para ir na sala de aula, para ir no espaço de convivência, ele tem que estar acompanhado ou então de um membro designado pela comissão. Na biblioteca não pode. São permitidos panfletos contendo foto, apresentação, slogan, o nome do candidato, o cargo que ele pleiteia, as suas propostas, né? E esse panfleto ele tem que respeitar o tamanho de um panfleto de uma folha A5, que é a meia folha A4. E onde ele vai publicar isso? Quer dizer, não pode sair largando, espalhando, poluindo o ambiente acadêmico. A comissão eleitoral local vai determinar locais onde isso vai poder ser publicado. Bom, ainda a comissão eleitoral vai disponibilizar um espaço no site, né, no sítio eletrônico institucional, para a publicação do plano de ação. Então, no momento que o candidato faz sua inscrição, ele entrega um plano de ação. O planejamento do mandato que ele pretende exercer. Então, esse planejamento a gente vai divulgar, né, na página do Consulta à Comunidade. Então, lá vai ser o local destinado a mostrar o que os candidatos pretendem, né, caso sejam eleitos. Bom, poderão ser utilizados perfis em redes sociais e e-mails pessoais dos candidatos. Quer dizer, o candidato ele pode criar um perfil no Facebook, um perfil em qualquer outra rede social, né? Por exemplo, o Facebook é um exemplo, e usar o seu e-mail pessoal, porque isso a gente não tem
como controlar, como verificar, né? É uma questão individual. Mas é vedado aos candidatos e aos seus apoiadores e simpatizantes utilizar direto ou indiretamente a estrutura funcional e o material de consumo e a infraestrutura gráfica do IFRO, né? Então, o que acontece? O e-mail institucional, ele pertence ao recurso da instituição. E, então, o e-mail institucional, ele não pode ser usado para fazer a propaganda eleitoral, tá? E-mail pessoal, sim. E-mail institucional, não. O espaço reservado para propaganda dentro da infraestrutura institucional é a página, tá? E o material impresso é a ser colocado em um local que a comissão eleitoral local designe para isso. Em qualquer material impresso do candidato deverá constar o nome e o CNPJ da gráfica onde o mesmo foi confeccionado. Caso tenha sido feito de uma forma particular, então ele tem que fazer uma declaração, né, a esse respeito à comissão central e à comissão local. E a qualquer momento poderão ser exigidos os comprovantes dos gastos de campanha. E no momento, nós estamos prevendo um debate, no momento desse debate, os candidatos poderão levar assistentes para secretariar esse debate. Alguma dúvida mais sobre a campanha, Jean? Aqui referente ao tempo, por exemplo, em sala de aula que os candidatos terão para divulgação do seu plano de gestão. A gente não quis fixar um tempo, né? Até porque para sala de aula e ambiente de aprendizagem terá que ter um membro da comissão local acompanhando o candidato, exclusivamente o candidato, tá? Somente o candidato poderá adentrar a sala de aula. E a questão do bom senso, né? O candidato também não vai poder interferir ali no andamento da aula de forma drástica, lá com 30 minutos e prejudicar a aula do professor, né? Então, o membro da comissão local, a comissão local tem autonomia aí para verificar, né, até junto aos professores, o que seria um tempo ideal para estar colocando a sua proposta, né, para não causar maiores constrangimentos. E vale lembrar, né, que os membros da comissão local, eles têm essa autoridade, né, digamos assim, e os candidatos eles devem seguir essas orientações. A gente pede uma isonomia, né? Quer dizer que o que seja concedido a um candidato necessariamente seja concedido a outro, né? Até para que a gente não seja acusado de estar favorecendo ou desfavorecendo um ou outro. Bom, quanto às cédulas. Como serão as cédulas de votação? Tá? As cédulas de votação, ela vai ter o nome do candidato, tá? E essa sequência ela vai ser definida a partir de sorteio, tá? E essa sequência também é definida em sorteio, no caso para reitor da Comissão Eleitoral Central e para diretor, a comissão local é que vai fazer esse sorteio para definir qual a sequência desses nomes. Ainda o candidato vai poder colocar o seu nome social. Às vezes ele é conhecido no campus, institucionalmente, por um outro nome, um apelido, alguma outra forma, então ele vai poder usar esse nome na cédula e seguido do nome, né, o nome que é o nome de registro dele. No verso da cédula vai ter espaço para as rúbricas, né, dos componentes da mesa, o presidente, o vice-presidente e o secretário. E vão ser confeccionadas cédulas individuais em cores diferentes. Então, nós vamos ter cédulas para diretor, para reitor em separado, né? Não vai ser a mesma que vai ser possível votar. Então, por quê? Porque alguns campos têm para diretor e outros não. Então, são cédulas separadas. E ainda, nós vamos ter cédulas separadas por segmento. Por quê? Porque o voto, ele é por segmento, quer dizer, ele tem um peso no somatório final do percentual de votos do candidato, que diz que 1/3, né, desse peso é de votos de servidores, outro terço é dos votos de servidores técnicos, de servidores professores e de alunos. Então, a gente não pode correr o risco de misturar as cédulas de segmentos diferentes e ainda
de colocar junto nomes, a votação de reitor e de diretor. Então, para isso, serão confeccionadas as cédulas, né, para docentes, para eleição de reitor em cor azul, técnico administrativo, a cor vai ser amarela, e discentes, a cédula vai ser branca. Essas cédulas vão estar em todas as urnas, tá? Todas as urnas vão ter esses 3 tipos, todas as mesas, né, as mesas receptoras vão ter esses 3 tipos de cédulas, e as urnas serão em separado. Quer dizer, nós teremos uma urna onde o discente vai depositar o seu voto para reitor, uma urna onde o docente vai depositar o seu voto para reitor e outra urna onde o técnico administrativo vai depositar o seu voto. E ainda em Ji-Paraná e Colorado, nós teremos mais 3 urnas, onde docentes, técnicos e discentes depositarão seus votos para diretor. Então, no campus de Colorado e de Paraná, teremos 2 salas de votação, uma para reitor e outra para diretor. E a cor das cédulas para diretor de docente é verde, técnico administrativo é laranja e para discentes é na cor cinza. Jean, alguma pergunta? O pessoal questionaram aqui referente às urnas, se cada segmento teria lá uma urna para colocar os votos. Pessoal, é isso mesmo, tá? Cada segmento vai ter uma urna para que os votos sejam lá depositados. E no caso de Ji-Paraná e Colorado, né, serão 2 salas distintas, uma para votação para reitor e uma para votação para diretor-geral. Questionaram aqui também referente ao cancelamento de uma urna, por exemplo, porque no campus, se for cancelado uma urna para docente, no caso, como ficaria a representatividade. A gente não quer nem trabalhar, né, com essa hipótese, por isso tem muitos detalhes aqui, o máximo que a gente tentou colocar no regulamento, para que isso não ocorra, porque, né, infelizmente, não vai poder ser contabilizado os votos, né? Se a urna for anulada, os votos não poderão ser contabilizados. É isso mesmo. Tá. Então, a questão das urnas, né, a reitoria conseguiu emprestado com o Instituto Federal do Mato Grosso uma quantia razoável de urnas, que são urnas novas que foram confeccionadas para aquele instituto. E essas urnas já estão vindo para Porto Velho, né? Elas foram enviadas pelo Instituto Federal do Mato Grosso até Pontes de Lacerda. E o campus de Vilhena foi a Pontes de Lacerda para buscar essas urnas e amanhã elas devem estar chegando aqui em Porto Velho. Daí nós vamos fazer um kit votação, onde nós vamos colocar as cédulas, as urnas, vamos encaminhar esses kits para as comissões locais, né, poderem providenciar, né, depois a disposição desses materiais e ainda a ida aos polos, né, os senhores já estão sabendo que cada campus é responsável pela eleição em algum dos polos, né, então tudo isso, como eu falei, vai fazer parte daquele manual dos procedimentos para os dias da votação e apuração que está em construção. Bom, aí quanto às mesas receptoras e o seu funcionamento. Os componentes, né, da mesa, eles devem rubricar as cédulas, eles têm que zelar pelo cumprimento do regulamento eleitoral e eles têm que preencher e assinar a ata da mesa receptora. Então, cada uma das células vai ter um espaço para a rúbrica dos mesários. Eles têm que estar sempre com o regulamento na mão, observando aquilo que pode e que não pode. E eles têm que preencher e assinar essa ata. Então, no final da votação, lacrar-se a urna, todo esse procedimento vai estar descrito e fazer essa ata. As mesas receptoras nos campos e na reitoria serão definidas pela comissão eleitoral local, sendo compostas por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Quer dizer, a mesa ela tem 3 componentes. No caso do campus, a gente vai ter um docente, um técnico e um discente, tá? E esse representante, ele vai ter um suplente. Então, são 2 professores, 2 técnicos e 2 alunos que vão estar ali naquela mesa. Quer dizer, alguns assumindo em um determinado momento e os suplentes dando apoio à medida que a eleição for acontecendo, né, no decorrer do dia. Na reitoria, farão parte da mesa somente técnicos administrativos. E nos polos EAD, a gente vai ter uma disposição diferente. Por quê? Porque lá nós temos a questão dos tutores e coordenadores de polo, que não são servidores.
Então, nós vamos ter que enviar do campus que vai ser responsável por aquele polo um servidor que vai conduzir a eleição, vai ser o presidente da mesa. E o coordenador do polo ou um tutor também vai fazer parte da mesa. E ainda um discente. E nesse polo, só quem vota é o discente. Então, nos polos, nós vamos ter uma única urna. E essa urna vai receber votos de discentes. Bom, no dia 4, ocorrerão as eleições dos polos que não funcionam nas dependências do Instituto. Então, nós temos polo em Costa Marques, Guajará, Extrema, Cujubim, São Francisco, São Miguel. Então, nesse dia 4, acontecerá a eleição de polo que não funciona na dependência do campus. E esse é o caso de Ariquemes também. A gente sabe que o campus de Ariquemes ele funciona afastado da cidade e o polo funciona na cidade. Então, o polo de Ariquemes vai ter eleição no dia 4. Tá? E no dia 5 funcionam as eleições para todos os campos do IFRO, para a reitoria e para os polos internos aos campos do IFRO. Quer dizer, aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, nós temos o polo Porto Velho. O polo Porto Velho vai fazer a eleição no dia 5. O campus Porto Velho, Zona Norte, também tem um polo que funciona lá no centro da cidade, que é o polo Porto Velho Centro. Esse polo vai ser eleição no dia 4. Então, dentro do IFRO, eleição dia 5. Polo externo ao IFRO, eleição dia 4. Qual vai ser o horário? Das 9 às 21 horas. Então, para dar opção para os alunos que frequentam, né, de manhã, de tarde, de noite, ou então, no caso dos polos, a gente tem muitos alunos que são da zona rural, e a gente sabe que em muitos polos já está em período de recesso, né, alguns cursos já finalizaram as atividades esse ano. Então, nós vamos ter que chamar os alunos e dar um tempo suficiente, né, para que eles possam cumprir, né, o seu direito aí, exercer o seu direito de voto. Bom, a votação está prevista para encerrar até as 21 horas, mas vamos supor que na sua mesa ficaram muitas pessoas para votar no final. Então, o que vai acontecer? Minutos antes das 21 horas é distribuída uma senha e no momento que deu 21 horas, após, só vai poder votar quem tem essa senha, tá? E o que a gente faz com a urna, né, depois da votação? No caso do polo, né, aqui nós vamos ter que mandar um servidor vai ter que ir até a Extrema, ele vai ter que fazer a votação encerra às 21 horas. O que ele faz? Quando ele encerrou, fez a ata, ele vai pegar essa urna e ele vai levar numa delegacia e vai deixar sob a guarda da delegacia. E no outro dia de manhã, quando ele for retornar para Porto Velho, ele vai pegar essa urna e vai trazer para a delegacia de Porto Velho até o momento da votação. Tá? Então, as urnas, assim que tiverem encerradas as eleições, se elas não forem imediatamente apuradas, que é no caso dos polos, elas precisam ficar sob a guarda da Polícia Militar. Tá? Isso para a segurança nossa, dos votos, do processo como um todo. Então, os senhores vão ter que oficiar aí, né, as delegacias de polícia para solicitar essa contribuição com o nosso processo eleitoral. Tá? Então, a gente vai também instruí-los a esse respeito com maiores detalhes. Inclusive, eu já mandei para os senhores um e-mail solicitando a questão de quem vai atender polo com respeito às rotas, quer dizer, quando que o servidor vai, para onde ele vai, quando que ele volta, para a gente poder pagar essas diárias. Quer dizer, o servidor que for acompanhar a votação no polo lá de Espigão do Oeste, por exemplo, ele vai poder receber diárias, né? Então, só que a gente precisa saber quando que ele vai, qual horário que ele vai, qual horário que ele volta, para poder pedir o pagamento. Isso tem que ser com bastante antecedência. Por quê? Porque senão vai chegar no dia da eleição, ele não vai ter recebido ainda essa diária. A gente quer pagar antes, né, para garantir todo o processo, mas para isso a gente precisa, né, que as comissões locais indiquem quem são esses servidores e ainda nos digam o horário de saída e o horário de retorno. Tá? Então, já tem um e-mail, né, no e-mail das comissões locais, pedindo, né, solicitando que os senhores nos informem a esse respeito. Nós fizemos sugestões de rota, né, essas sugestões podem ser alteradas, mas nós precisamos estar informados disso.
Aí o voto em trânsito. Isso foi algo que a gente já falou, né? Então, quem vai poder votar em trânsito? Quer dizer, quem está em um local e vai votar, e pertence a outro, mas quer votar nesse local onde ele se encontra. São servidores que estão em exercício em locais diferentes da lotação. Servidores que estão a serviço da comissão local ou central. E ainda discentes matriculados em curso EAD sobre mobilidade estudantil. A gente sabe que a mobilidade estudantil no EAD ela resolve aquele problema de transferência, que só pode ser feito no começo ou no final dos períodos. Então a gente tem alunos que estão assistindo aula num polo, mas o registro dele está em outro. Então ele pode votar onde ele está indo na aula, mas desde que ele faça essa solicitação. Então isso tem que ser feito em formulário e de acordo com o cronograma. Então há um formulário, um dos anexos é esse formulário. A pessoa que quer mudar o domicílio, ela vai preencher, justificar e isso vai ser providenciado. Outra coisa, docente e discente não poderá solicitar voto em trânsito para a reitoria. Quer dizer, eu não posso, porque na reitoria só tem urna para técnico administrativo. E ainda, servidores não poderão solicitar voto em trânsito para mesa nos polos. Por quê? Porque nos polos só há urnas para votos de alunos, certo? Jean? Tem algumas dúvidas aqui. É o pessoal perguntando se poderão fazer, no caso, reuniões em auditório para expor, no caso da comissão local, algumas situações, pareceres. Eu acredito que sim, né? Pode ser feito até para dar transparência ao trabalho da comissão no local, né? Sem problema algum. Foi questionado aqui também referente aos suplentes que a comissão local vai nomear para a mesa receptora de votos. Se para o polo vai se deslocar o titular e o suplente, no caso do servidor indicado. Esse suplente, ele é indicado somente para, no caso, uma impossibilidade do titular ir até o polo no dia da votação. No caso, no dia a pessoa está doente, né? Aí o suplente, ele poderá ir até o polo e acompanhar a votação. Outro caso, questionaram se os servidores que vão até o polo, se eles votarão lá no polo. As eleições no polo elas vão ocorrer no dia 4 e as eleições no campus no dia 5. Já exatamente por isso, para ter, né, aí o prazo para o servidor ir até o polo, acompanhar o processo de votação e retornar, né, para votar no outro dia. No caso aqui de Porto Velho, que tem polos que são bem distantes, ainda assim a gente acredita que há perfeitamente tempo mais que hábil para ir até esses polos, né, mais distantes, acompanhar o processo de votação e retornar, até porque terá até as 21 horas, né, no caso do dia 5 para votação, seja ele um docente ou técnico administrativo. Perfeito. E lembrando que nos polos só há urnas para votos de alunos, tá? Então, no polo não tem uma urna onde o servidor, porque no polo a gente não tem servidor, certo? Então, o servidor ele tem que votar no seu campus de origem e essa votação é no dia posterior à votação no polo. Bom, quanto à consulta. A consulta para o cargo de diretor do campus Colorado e de Paraná, haverá urnas receptoras para reitor e para diretor-geral, em separado. Quer dizer, isso que a gente já falou, né? Então, as urnas, além de ser separado para o tipo do voto, quer dizer, reitor ou diretor, ainda vão ser separados por segmento votante. Os fiscais devem ser credenciados pelas comissões locais. Quer dizer, tem uma ficha para inscrição de fiscal e essa ficha vai ser preenchida, né? Haverá no máximo 3 fiscais por candidato, né? Então os senhores vão fazer o credenciamento desses fiscais. E os procedimentos para esse credenciamento vão estar naquele manual que nós vamos elaborar ainda, estamos elaborando para o dia da votação. Bom, quanto à apuração. O processo de votação em cada campus na reitoria se encerrará depois de lacrada a última urna. Bom, então, lacram-se as urnas, preenchem-se as atas de votação. Tá? A partir desse momento, o que acontece? A gente vai iniciar o processo de apuração.
Então, o processo de apuração, daí nós vamos ter os escrutinadores. Esses escrutinadores são os mesmos membros da mesa receptora. Então, claro que os membros que acompanharam a votação o dia inteiro, eles podem ser substituídos pelos seus suplentes. Então, pode haver uma rotatividade aí no trabalho da mesa apuradora com a receptora. Tá? Mas são essas 6 pessoas, né, os 3 principais, os 3 suplentes, que vão estar a cargo tanto da eleição quanto da apuração. No campus em que ocorrer consulta à comunidade para diretor-geral, a apuração do processo ocorrerá concomitantemente à apuração de reitor. E da mesma forma com que a votação foi feita, a apuração também vai ser feita, uma em cada sala. Então, nós vamos ter membros da comissão eleitoral local acompanhando o escrutínio dos votos de diretor e outros acompanhando o escrutínio de votos de reitor, porque elas vão estar em salas distintas. E ainda os fiscais. Os componentes das mesas apuradoras serão aqueles das mesmas receptoras. Os trabalhos não serão interrompidos até a conclusão da apuração. Então, uma vez que começou a apurar os votos, não pode parar até que se tenha acabado a apuração. Ao final, a ata da apuração, com o resultado final da votação de cada urna, deverá ser encaminhada de imediato por meio da internet, em arquivo digitalizado à Comissão Eleitoral Central. Então, uma vez que foi apurado aquele voto, preencha-se a ata, e é uma ata por urna, onde se discrimina os votos por candidatos, e se escaneia esse documento, todos os membros assinam, se escaneia esse documento e manda por e-mail da consulta à comunidade. Tá? Bom, com respeito às urnas dos polos, essas urnas dos polos, elas vão ser apuradas nesse processo aí também, tá? Então, uma vez que se apurou uma urna do campus, se apura também as urnas daqueles polos que o campus fez a eleição. Então, é para isso, essa urna que veio do polo, está sob a guarda da Polícia Militar, ela vai ter que ser resgatada, né, e levada para as dependências do campus por um membro da comissão, e para que os votos dessas urnas sejam escrutinados. Jean? Questionaram aqui referente a pessoas que estejam afastadas por licença médica, licença gestante, né, se terão o direito ao voto. Terão sim, tá, pessoal? No caso, as restrições, né, para voto, elas se encontram, eu não me recordo agora em qual artigo, mas essa não é uma das restrições. O servidor que tiver de licença, no caso, poderá sim ter o direito ao voto. A restrição é que ele tenha entrado em exercício até o dia 31, certo? Mas se ele for ativo permanente do quadro do IFRO, ele poderá votar. Isso. Bom, aqui nesse slide a gente tem a divisão campus-polo, quer dizer, qual campus que vai ficar responsável por qual polo. Então, o campus Porto Velho Zona Norte vai fazer as eleições em Candeias, Extrema, Guajará, Nova Mamoré e Porto Velho Centro. O campus Ariquemes vai fazer em Buritis, Cujubim, Machadinho, Jaru e também no polo Ariquemes. O campus de Paraná, ele vai fazer em Ouro Preto, Mirante, Presidente Médici, São Francisco e Costa Marques. O campus Cacoal vai fazer a eleição em Alta Floresta, Nova Brasilândia e São Miguel do Guaporé. O campus Colorado vai fazer a eleição em Cerejeiras e o campus Vilhena em Espigão do Oeste. Tá? Então, essas rotas foi aquela que eu falei para os senhores, quer dizer, nós precisamos que os senhores nos digam quem, quando vai e quando volta para podermos pagar essas diárias, né, providenciar a solicitação dos pagamentos de diárias para esses servidores que vão acompanhar a votação nos polos. Tá? Então, respondam aquele e-mail que foi enviado aos senhores, por gentileza. Alguma pergunta, Jean? Tá, pessoal, é referente à apuração aqui das urnas dos polos. Feito a eleição no polo, no caso no dia 4, lá no polo não vai ter, no caso, a mesa apuradora. Vai ter somente a mesa receptora de votos. A mesa receptora de votos, né, após finalizados os trabalhos e feita a urna de votação, né, no caso que é diferente da urna de apuração,
vai, no caso o servidor, pegar essa urna e levar até a guarda da polícia militar, né, daquele município. E a mesa receptora de votos, no caso, ela será só no campus, a qual aquele polo EAD vai estar vinculado, certo? Então, os votos dessas urnas dos polos, eles serão apurados lá pela mesa apuradora de votos do campus que é responsável por aquele polo EAD, correto? E não esquecendo, uma ata de apuração para cada urna, né? Um dos anexos do regulamento eleitoral, ele tem o número de urnas, as distribuições das urnas, quais as urnas são de quais polos, né? Tem um monte de informação a respeito disso. Então, cada urna ela tem um número, né? E na ata de apuração da urna, ele pede esse número da urna. A gente numerou e nomeou a urna ainda, né? Para diferenciar uma da outra. Bom, essa aqui é a fórmula utilizada para o cálculo. Então, isso aqui é importante para as comissões locais aí de Colorado e de Paraná, porque vocês vão ter que fazer esse cálculo aqui para os diretores. E no caso da comissão central aqui para reitor. Então, o que acontece? Cada segmento, né, o segmento docente, o segmento de técnico administrativo, o segmento de docente, ele tem um peso de 1/3, tá? Então, divide-se os votos que o candidato recebeu pelo número de eleitores de cada um dos segmentos, multiplica-se por 1/3, soma-se e depois multiplica por 100 para obter isso em percentual, tá? Os votos nulos, né, e os brancos, eles não são computados como os votos válidos. Aqui não tem muita diferença porque nós vamos computar o número de eleitores que estão aptos a votar e os números de eleitores que votaram. Então, os nulos e os brancos não entram, que votaram no candidato, né, no cálculo do percentual. E o candidato que obtiver o maior percentual é aquele que será proclamado como eleito. Bom, depois de recebidas as atas de apuração das mesas apuradoras, a Comissão Eleitoral Central fará as conferências necessárias e elaborará um mapa de totalização. Então, nós dividimos e numeramos as atas para facilitar esse mapa. Nós vamos construir esse mapa com o que nós recebemos dos senhores e, concluído esse mapa, a comissão vai proclamar os resultados finais e vai ser considerado eleito o candidato que obtiver o maior percentual alcançado. Em caso de empate, os critérios para desempatação são esses aqui. Maior tempo de efetivo exercício no IFRO, ou depois no serviço público e, por último, a idade do candidato. Jean, alguma pergunta? Referente, pessoal, à publicidade já do processo de consulta, assim quando a gente vai acessar aqui a página inicial do IFRO, tem aqui o bannerzinho da consulta pública e esse regulamento ele vai constar lá já, né, nos documentos norteadores como a resolução 54. Já pode ser dada, né, a ampla divulgação desse regulamento para todos os eleitores aí nos campos. Enfim, e já vão começar, né, os questionamentos. O quanto antes esse regulamento for disponibilizado, né, junto a toda a comunidade acadêmica, vão surgindo as dúvidas e a gente tem mais tempo aí para ir debatendo, né, e resolvendo até o dia da eleição. Aí, com respeito aos recursos, né, agora nesse momento nós vamos falar disso, os recursos para o cargo de reitor, eles devem ser enviados para o e-mail da consulta.comunidade 2014, em formulário próprio. Existe um formulário aí no regulamento eleitoral, de acordo com o cronograma também. Os recursos para o cargo de diretor geral são protocolizados junto às comissões eleitorais locais. Tá? Então, diretor quem resolve, comissão local, reitor, comissão central. A competência para o julgamento está estabelecida, né, nos documentos norteadores. Tá? E para reitor a decisão é da comissão central e para diretor é da comissão local. E como é que é feita essa decisão? É por maioria simples, no caso de empate, o voto do presidente ele tem uma diferença de qualidade e o quórum mínimo para se fazer esse julgamento é de 5 membros. Tá? As denúncias. Então,
pedir impugnação de um candidato, pedir impetrar um recurso, tem que ser feito por um outro candidato. Mas as denúncias, elas podem ser feitas por qualquer pessoa, né, que pertença aí à comunidade acadêmica. E elas têm que ser apresentadas por escrito. A gente não tem um formulário próprio, porque essa denúncia pode vir de várias formas, né? Tem vários meios e ela é necessária a comprovação, né? Elas devem ser registradas e protocolizadas em 2 vias, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias no prazo de 1 dia útil, a contar da ocorrência do ato que lhe deu origem. Então, você presenciou, você tem uma prova de um ato que está ferindo o nosso regulamento, então, até o dia seguinte você tem para registrar essa denúncia frente às comissões, tá? E o denunciado, ele tem prazo de 1 dia depois dessa denúncia para responder, né? E a comissão eleitoral, ela tem que dar essa decisão após a apresentação da defesa, mesmo que o candidato não tenha apresentado a defesa. Então, o candidato, aconteceu o fato, no outro dia eu denuncio, no outro dia o denunciado responde, no outro dia a comissão tem que dar uma resposta, mesmo que o candidato não tenha se defendido. Alguma pergunta, Jean? Questionamento aqui, se o servidor que está cedido, por exemplo, o município, ele poderá votar. O servidor cedido, ele ainda é ativo permanente do IFRO. Então, nesse caso, ele pode votar sim perfeitamente. Até o nome dele vai constar lá na lista, né, quando for verificado lá junto à CGP do campus, ou DGP no caso, se for a reitoria. Então, ele poderá votar sim, viu, pessoal? Bom, quanto às denúncias, a solicitação de impugnação deverá ser realizada somente por candidato, tá? Então, como eu falei, para solicitar impugnação, só um candidato. Transcorrido o prazo de defesa, se a defesa for ou não apresentada, a comissão vai decidir e vai publicar essa decisão. E os recursos contra a decisão da comissão eleitoral local deverão ser apresentados no prazo de 1 dia útil após a sua publicação junto à comissão eleitoral central. Então, quando for dada uma decisão por uma comissão local, ainda vai poder ser feito um recurso para a comissão central. Aí a gente tem que responder isso. E a comissão central tem até 3 dias úteis para responder esse recurso. Bom, das infrações e das sanções. A realização de propaganda em período e local não permitido. A realização de propaganda eleitoral não permitida neste regulamento. Comprometer a estética e a limpeza dos imóveis do IFRO com a propaganda. O não atendimento às solicitações e recomendações oficiais das comissões eleitorais. Desde que essas normas, essas regras da comissão tenham fundamento, né? O que vai acontecer com o candidato que incorrer em um desses itens? Ele vai receber uma advertência por escrito enviada para o e-mail. Então, quando ele faz a inscrição, a ficha tem um local para ele colocar o e-mail, aquele e-mail oficial de contato com ele. O que ele receber naquele e-mail, ele está oficialmente recebendo. E no caso dele reincidir em um desses itens aqui, o que vai acontecer? Ele vai poder ter a sua candidatura cassada. Aqui nós temos outras infrações que já tem como consequência a cassação, certo? Que é fazer propaganda ofensiva à honra ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro da comunidade do IFRO, por meio impresso ou eletrônico. Utilização direta ou indireta de recursos financeiros materiais de natureza pública e ações de classe para a cobertura da campanha eleitoral. Criação de obstáculos, embaraços, dificuldades de qualquer forma ao bom desenvolvimento dos trabalhos das comissões eleitorais. Atingir ou tentar atingir a integridade física ou moral de qualquer dos membros da comunidade do IFRO. E utilizar recursos próprios ou de terceiros que visem ao aliciamento de eleitores, quer dizer, a compra de voto. Então, qualquer uma dessas infrações aqui, a sanção é a cassação da inscrição eleitoral. Jean? Pessoal, referente às dúvidas, estou vendo vários questionamentos aqui, que não só durante esse momento vocês coloquem nessas dúvidas, utilizem bastante aí do e-mail da consulta, encaminhem todas as dúvidas, podem perguntar aqui pelo bate-papo mesmo, assim que possível a gente responde para vocês. O importante é a gente não ficar com dúvida, tá? Tem dúvida, encaminhe e-mail, a gente vai
conseguir um ramal, né, ali na reitoria, um número para que vocês liguem e logo a gente vai disponibilizar esse número para vocês, mas enfim, a questão das dúvidas, quando tiver, entre em contato mesmo, tá? Ok. Bom, não só os candidatos, mas os simpatizantes desses candidatos que ocorrerem algumas dessas infrações, eles vão estar, né, sob pena de um processo administrativo. Aí, as disposições finais. É vedado aos membros das comissões eleitorais concorrer aos cargos de reitor e diretor-geral, quer dizer, os membros das comissões, nós não podemos nos candidatar, né? Nós já sabíamos disso no momento que nos inscrevemos para estar assumindo esse compromisso com a instituição. Não só não nos candidatar, mas também, né, estamos isentos de fazer a campanha eleitoral. A realização e a regulamentação dos eventuais debates serão de responsabilidade das comissões eleitorais locais para diretor-geral e comissão eleitoral central para o cargo de reitor. Desculpa. Mediante prévio acordo com os candidatos e seus representantes. Então, vai haver um espaço aqui para o debate para o cargo de reitor, ele vai ser nesse estúdio aqui, no dia 27 às 19 horas, né, está previsto no cronograma. E no caso dos diretores gerais, as comissões locais têm um período que também está previsto no cronograma, onde vocês vão poder estar promovendo esse debate. Nós também vamos estabelecer as normas para o debate para reitores, se os senhores quiserem, também nós podemos repassar essas regras para os debates dos diretores. As comissões ficarão em estado permanente de convocação. Tá? Então, os senhores estão agora, né, como membro das comissões eleitorais locais, tendo que responder e com a maior brevidade possível, né, porque o nosso cronograma é extremamente apertado, as solicitações que nós fizermos para que o nosso processo eleitoral esteja garantido, para que ele aconteça. Então, temos que prestar atenção nesse cronograma. Concluído o processo e todos os prazos de recursos legais, as comissões eleitorais automaticamente se extinguirão. Quer dizer, acabou a eleição, os prazos, toda a atividade da comissão, as comissões estão extintas. A publicação das decisões e demais atos praticados pelas comissões serão realizadas exclusivamente pela internet na página do IFRO. Cabe à reitoria e à Direção-Geral dos Campos oferecerem condições aos membros das comissões eleitorais para fazer o processo eleitoral acontecer. Após a posse do reitor e dos diretores gerais, os materiais oriundos da consulta à comunidade serão arquivados, com exceção das cédulas de votação, para compor o processo a ser enviado ao Ministério da Educação. Então, uma vez que tenha terminado a eleição, né, todos os materiais da eleição vão ter que ser arquivados e isso vai para um processo. E o que vai acontecer com as cédulas? As cédulas vão ser incineradas, elas vão ficar guardadas e elas serão incineradas após a posse. E os casos omissos serão apreciados pela Comissão Eleitoral Central. Jean, alguma pergunta? Um questionamento aqui sobre a mesa receptora de votos, no caso, e a mesa de apuração. A mesa receptora de votos, no caso que vai receber os votos lá, assinar a ficha, ela também vai participar do processo de apuração dos votos, tá? Esses membros aí, juntamente com a comissão local, serão lá todos os responsáveis pela apuração dos votos, ok? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês o cronograma, ele é o anexo 1 aí do regulamento. Então, nós temos duas datas que já se passaram, né? Essas datas que foram a homologação da inscrição pelo Consup e a publicação do edital. Bom, depois disso, nós temos o período de inscrição. Então, nós marcamos aqui do dia 14 ao dia 18 do 11, das 18 até as 12 horas e das 14 até as 18. Então, nós temos que ter um local estabelecido para isso, para as comissões. No caso de Paraná e Colorado, e no caso da Comissão Central, é na reitoria. Dia 19 será a divulgação da relação de candidatos. De 19 a 20, nós vamos ter um prazo recursal das inscrições.
E de 19 a 21, nós vamos ter um período para manifestação dos eleitores que votarão fora do domicílio eleitoral. Quer dizer, nesse tempo aqui, a gente pode votar, mudar o local de votação, para aquele servidor que é lotado num campus estar em exercício em outro. E no dia 24, nós vamos ter a homologação das inscrições. Tá? Então, uma vez homologadas as inscrições, o que acontece? Inicia a campanha. Então, a campanha vai iniciar no dia 25 e vai até o dia 3. No dia 25 do 11 até o dia 3 do 12, de Paraná e Colorado podem promover debates para os diretores. No dia 27 já está marcado o debate, né, aqui neste estúdio para o cargo de reitor. E no dia 13 é o fim da campanha eleitoral. Aí no dia 4 acontece a eleição nos polos que são externos aos campos. No dia 5 acontece a eleição dos campos. No dia 8 acontece a divulgação dos resultados. Do dia 9 ao dia 10 tem o prazo recursal dos resultados, quer dizer, onde a gente pode receber recursos. No dia 12 tem a divulgação dos resultados dos recursos. No dia 16, aqui tem um a mais. No dia 16 tem a homologação do resultado final, que é feita pelo Consup. Jean, alguma pergunta? Um questionamento aqui, acabou de chegar. Se o servidor ou aluno não votar, não terá problema? Ou faremos as listas para controle de votos? Na lista de votantes, pessoal, quando o servidor ou o aluno não votar, a gente vai assinalar, né, à frente do nome com um X, informando que aquela pessoa ela não compareceu para a votação, certo? E não vai causar problema nenhum para a contabilização dos votos. Isso, vai colocar um X, vai colocar um traço e aquela pessoa não compareceu. Bom, agora nós vamos dar algumas breves explanações para o pessoal, mais especificamente para o pessoal de Colorado e de Paraná, que é para as inscrições para diretor-geral, que vão começar amanhã, então vocês têm que estar atentos aos itens do regulamento, aos artigos que tratam disso, né? Então, o registro da candidatura deverá ser feito mediante o preenchimento da ficha de inscrição, que é o anexo 2, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, junto às comissões eleitorais locais para diretores gerais e comissão eleitoral central para reitor. Então, essa para reitor, quem cuida é a gente aqui da comissão central. De Paraná e Colorado tem que se atentar para a inscrição para diretor. E acompanhando essa ficha tem que estar os documentos, tá? E essa inscrição tem que obedecer aos prazos que estão no cronograma. Quais são esses documentos? A ficha, preenchida em 2 vias, uma cópia da cédula de identidade ou documento equivalente no país, uma foto 3x4 e os documentos comprobatórios das exigências, aquela que diz, né, que para o cargo de diretor ele tem que ter os mesmos requisitos de reitor, então ele tem que comprovar que ele tem os requisitos do reitor. Ou então ele tem que ter 2 anos de exercício em cargo de função ou direção, tem que comprovar isso. Então esses aqui são os documentos que comprovam um daqueles itens que são exigências para candidatura a diretor. Então esses itens estão previstos na Lei 11.892 e também nesse regulamento eleitoral. Ainda tem que haver uma declaração de tempo de serviço e enquadramento funcional, constando o regime de trabalho expedido pela Diretoria da Gestão de Pessoas, DGP, ou pelas coordenações de gestão de pessoas, CGPs do IFRO. Ele tem que declarar o tempo, né, de serviço e enquadramento funcional. E quem vai ter essa prerrogativa de fazer essa declaração são as CGPs ou então a DGP. E ainda o candidato vai ter que entregar uma proposta de gestão, que é aquela onde ele vai expressar suas ideias, né, o que ele vai fazer durante o seu mandato e o que ele pretende fazer, e isso vai ser usado para divulgação no site da Consulta Comunidade. E para fins de comprovação de titulação, vale o diploma ou certificados de curso de conclusão. Bom, aqui tem uma foto da ficha de inscrição. Então o candidato vai colocar, a gente vai colocar a foto do candidato aqui, o nome, o cargo para qual ele se inscreve, né, marcar X em qual
que seja no caso das comissões locais, vai ser aqui, que a gente vai escrever o campus, por exemplo, Colorado, né? E ainda aqui preencher os documentos, endereço, aqui, isso aqui é importante, ó, o e-mail. Esse e-mail é aquele que a gente vai manifestar qualquer coisa para o candidato e que ele vai poder, vai ser o e-mail oficial de comunicação, tá? E por fim, o candidato assina, certo? Pronto. Alguma dúvida, Jean? Não, aqui seria só referente à questão do debate, né? Perguntando quanto ao local para o pessoal assistir, porque geralmente a sala é pequena no campus. A gente também informa que o debate ele vai ser gravado. Aqueles que não tiverem a possibilidade de assistir ao debate no dia, podem ter certeza que depois esse debate vai ser disponibilizado via internet e todos poderão assisti-lo na íntegra. Isso. Mas cada telesala, né, ela tem antena e tem um receptor, isso pode ser colocado em uma outra sala maior, levado para um auditório, ser providenciado isso, né? Nós vamos ter que ver qual é a possibilidade de fazer isso, de ampliar esse espaço para permitir que os servidores e os alunos possam assistir e participar. Mas em breve vamos estar divulgando as demais normas, né? E não havendo mais nenhuma dúvida aí, nós vamos encerrar essa transmissão de hoje e nos colocar à disposição dos senhores, né, para responder qualquer dúvida, né, qualquer questionamento. Entre em contato, visitem diariamente o e-mail, né, o e-mail da comissão local. Essa é a nossa comunicação oficial, ela é feita através desse e-mail, não deixem de visitar. As planilhas de votação, tanto de servidores e técnicos como os de alunos, também nós precisamos providenciar isso para poder fazer a divulgação. Os de alunos vocês não têm ainda, mas nós vamos enviar, né? Estamos só aguardando o recebimento dessa planilha da Prodim para poder divulgar aos senhores, para que os senhores possam fazer a conferência. Mas aquelas que os senhores já têm, vocês já podem conferir e nos enviar um ok para dizer que a planilha está no Google Drive, que nós vamos fazer a publicação no site. E vamos nos fazer ser reconhecidos no campus, né? A gente tem que ficar à disposição da comunidade eleitoral para qualquer questionamento, certo? Boa tarde a todos e muito obrigada.